Olá, eu sou o professor Leonardo Vidal e nós vamos apresentar para vocês aqui um material para acompanhamento das nossas aulas das disciplinas que eu ministro. Automação de processos industriais, instrumentação industrial, métodos de controle, teoria e controle de processos, TCP e servomecanismos. Espero que o material ajude a vocês a desenvolver os conhecimentos que nós vamos precisar ao longo das nossas aulas. Bom, as aulas vão ser divididas em tópicos e nós vamos seguir o seguinte roteirinho. Vamos fazer a primeira aula de introdução, que é essa aula de hoje, que vai contemplar os conceitos bem básicos, né, do que é um controle de processo. Vamos fazer uma revisão, uma releitura, né, da transformada de Laplace. Sei que o senhor já conhece bastante, mas vamos fazer um enfoque dentro daquilo que a gente precisa dentro da parte de controle. Vamos falar um pouco de desempenho transitório de sistemas e desempenho em regime permanente. Uma abordagem de métodos ligados a ISIS, né, o LGR. E vamos falar de controle de processos industriais, instrumentação industrial, um enfoque particular na parte de válvulas de controle. Vamos falar de ações de controle de um modo geral e a parte de sintonia dos controladores, particularmente dando um enfoque no controlador PID, que é um controlador bastante utilizado industrialmente. Vamos falar das estratégias de controle, né, cascata, relação, controle antecipatório, controle override, split range, controle diferencial, controle adaptativo e controlador robusto. Bom, então essa primeira aula é uma aula introdutória, serve para várias disciplinas, que nós vamos verificar o que é o controle. O que é o controle? O que é controle do ponto de vista industrial? Bom, um problema de controle a gente pode definir que basicamente é determinar uma forma de afetar um sistema físico considerando o modo que o seu desempenho atende às especificações de desempenho. E o que são essas especificações de desempenho a gente vai falar ao longo das aulas. O comportamento físico do sistema pode ser alterado através de variáveis manipuladas geradas por um controlador. Basicamente é isso que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas. As especificações de desempenho, elas são parâmetros desejados do seu sistema. Então, podem envolver requisitos como, por exemplo, rapidez da resposta, né, o tempo de subida, transferência em tempo mínimo. Nós vamos ver o que é isso. Exatidão, né, sobre sinal, erro, rastreamento e aspectos bastante interessantes, né, e bastante relevantes, como custo, segurança, conforto e simplicidade dos modelos utilizados. Então, um sistema ele pode ser representado, né, por essa caixa, que algumas literaturas chamam de caixa preta, né, apesar de aqui estar uma caixa branca, representando o sistema. Eu tenho uma saída e tenho uma entrada. Essa entrada também é conhecida como excitação, né, ou como input, e a saída pode ser considerada a resposta ou o output. Bom, os aspectos de controle e de controlador, que é o que nos interessa estudar na verdade, vão precisar que a gente conceitue alguns parâmetros que são bem simples no primeiro momento, no entendimento, mas que vão ser muito úteis para a nossa resolução. Então, um sistema, né, ele tem um dispositivo de atuação, me dá uma saída a partir de uma resposta desejada ou uma entrada setada. Então, o sistema de controle de malha fechada com realimentação, um pouco mais rebuscado, mas ainda bastante simples. Nós temos um dispositivo de medida, né, que geralmente é um sensor, né, e pode estar associado ao transmissor, ao conversor, enfim, mas basicamente ele tem a característica de ser um sensor que pega parte do sinal de saída e realimenta, daí o nome realimentação,
fazendo uma comparação com o sinal de entrada. E aí aqui tem um vocabuláriozinho que a gente tem que começar a se acostumar, né? O valor de referência, resposta desejada, é comumente chamado de set point. Esse valor de set point é a referência, o que eu quero que o meu sistema dê. A variável de saída é comumente chamada de PV, ou variável de processo, Process Value. E a variável que sai do controlador e vai para o sistema é comumente chamada de MV, ou variável manipulada. Okay? Então, basicamente, o sistema de realimentação é composto por um controlador, o sistema, né, que é a planta, a função de transferência da planta, não vamos falar muito dessa palavra, função de transferência, e um dispositivo de realimentação, um sensor que vai me trazer parte do sinal de saída para o sinal de entrada. Então, considerando isso, vamos ver um exemplo no controle de nível de um reservatório, né? Representando através de blocos, eu teria aqui o reservatório, que é o sistema, a boia, o controlador, pode ser a bomba, né? Um controlador simples, o nível de água desejado é informado através da boia, eu sei o nível que eu quero, eu sei o nível que eu tenho, é feita uma comparação, aciona-se ou desliga-se, né, a bomba para manter o reservatório dentro do valor desejado. Então é simples de entender o conceito de realimentação de um controle de um nível. Um exemplo um pouquinho mais completo, mas também simples, um sistema de aquecimento de um líquido qualquer. Então você tem um líquido aqui entrando, frio, você tem um recipiente que está sendo aquecido aqui por essa serpentina, né, por essa resistência, e nessa serpentina passa o vapor, obviamente uma temperatura mais alta, aquecendo esse líquido aqui, né? E esse líquido, a saída dele é o valor que eu quero, o líquido saindo numa determinada temperatura desejada. Aqui eu tenho a figura de um sensor de temperatura que está me realimentando, né? Que está realimentando o sinal para o controlador. O controlador, por sua vez, recebe o sinal do set point. O set point, o controlador então está comparando o set point com o valor da realimentação e da saída da válvula. Aqui seria a MV, né? Então, eu tenho aqui um sistema fechado, um controle de temperatura da água aqui, né? A partir de controle de vapor de um sistema secundário. A gente vai ver isso mais na frente das estratégias de controle também. Bom, então, esquematicamente a gente poderia demonstrar, né, um controlador, set point, saída, medidor, transmissor e o processo aqui demonstrando o que a gente acabou de apresentar. Aqui tem uma figura mais ilustrativa, né, mais representativa, mais física, vamos dizer assim, né? Uma válvula, um controle aqui provavelmente um controle de vazão, né? Eu tenho um valor de ajuste set point, um valor de referência vindo do meu controlador de vazão, né, que pode ser um controlador de pressão diferencial, enfim, vamos ver isso nas cadeiras de instrumentação, e a variável de processo sendo informada, fazendo dando MV para a válvula. E aqui o sistema mais completo, né, controlador aqui na sala de controle, PLC, um SDCD, enfim, dando as minhas saídas para o campo. Um controle ideal, eu tenho a saída exatamente o valor da minha entrada. E aí começa a aparecer aqui a nomenclatura que nós vamos utilizar. G representando a função de transferência. Então, se eu quero Y a partir de YD, se eu tiver aqui 1 sobre G e G, eu tenho exatamente a saída igual à entrada, que é, obviamente, o tópico ideal. Só que eu tenho, isso é impraticável porque eu tenho incertezas do modelo G, eu tenho processos de fase não mínima e limitação do controle U.
representado aqui por sinal de controle, né, MV, pela letra U aqui. Nós vamos ver isso, vamos abordar bem isso mais na frente. Né? O que aconteceria com U se a saída desejada, né, na verdade aqui, entenda que a saída desejada é o que você quer, né, fosse um degrau. Então, vamos ver o que é esse degrau. Por que a malha fechada, então? A utilização da malha fechada se dá porque eu não tenho como garantir aqui que y seja igual a r a partir de g, porque eu não tenho nada que me garanta, né, que me informe que y está no valor que eu quero. Né? E aqui já começa a aparecer a nomenclatura que nós vamos utilizar ao longo do curso. Normalmente y a saída, g a função de transferência, r a entrada. Observe que aqui apareceu uma outra letrinha aqui, H, que normalmente é utilizada, né, nas literaturas para representar o bloco de realimentação. E vai aparecer o B aqui, de bias, né, também é bastante utilizado, como sinal resultante da saída vezes o H. Depois, numa outra aula, a gente vai abordar bastante isso aqui. Então, a vantagem da malha fechada é reduzir a sensibilidade do sistema, né, porque eu tenho variações que são sentidas, medidas e corrigidas, e rejeição aos distúrbios, que é, digamos, o ponto crucial no sistema de controle. Nós também vamos abordar bastante em aulas futuras aí. A desvantagem, obviamente, que eu tenho mais componentes, né, tem inserção aqui de cara de um medidor, e tenho perda de ganho. Então, por que utilizar a malha fechada? Variação dos parâmetros. Né? Aqui eu tenho a variação de y somente dependendo da variação de g. Aqui, com o sistema de realimentação, eu já consigo uma função de correção a partir da realimentação ΔGH. Nós vamos abordar bem isso na frente, com bastante detalhes. Rejeição à perturbação. Perturbação, para a gente já conceituar esse ponto importante, ele é qualquer elemento externo à minha planta, né? Ele aparece na minha função de transferência, mas eu não tenho controle. Por exemplo, na atuação de uma válvula pode ser a força do próprio fluido, ou o vento, enfim. E eu não tenho ação. Se a função de transferência for em malha aberta, eu não tenho nenhuma ação, não tenho nada, eu nem sei esse valor, então eu não sei qual vai ser o meu y, porque a perturbação está sem controle. No caso da malha fechada, como ele vai entrar no meu loop de realimentação, eu tenho condições de saber, ou de minimizar, melhor dizendo, né, o valor dessa perturbação P aqui, que também comumente é utilizada pela letra D, é representada pela letra D de S. Então, nós vamos fazer essa dedução dos sistemas de malha fechada mais na frente, como eu disse. A desvantagem, como a gente falou, né, aumento da complexidade do sistema e diminuição do ganho. Então, os problemas de controle e engenharia, nós temos um sistema, vamos gerar um modelo matemático, vamos fazer análise desse modelo, vamos projetar baseado nas especificações de desempenho e vamos implementar para ter os valores da saída tão próximo possível do valor desejado. Então, um rápido histórico da automação, né? A gente pode computar aí como primeira máquina, né, a máquina de vapor de Watt, né? E aí nós temos todo um histórico passado longínquo, né, onde o Maxwell desenvolveu o modelo da máquina de vapor. Henry Ford, por sua vez, desenvolveu máquinas para produção de automóveis. Bode analisa amplificadores realimentados, inclusive tem uma parte interessante que é o diagrama de Bode, que nós vamos abordar em algumas cadeiras. Skitch desenvolve um método para analisar a estabilidade de sistemas.
E no MIT, desenvolvido em 52, o controle numérico. E DeVol, primeiro projeto industrial robotizado em 54. Né? A teoria de variáveis de estado, que nós vamos abordar também em algumas cadeiras, desenvolvida a partir de 1970. Em 80, o controle robusto. 90, a automação da manufatura difundida de um modo geral. 95, o controle automático já era amplamente utilizado na indústria, principalmente na indústria de automóveis. Bom, essa foi a aula de hoje, né, uma parte introdutória. Na próxima aula será abordado a utilização, né, as técnicas de transformada de Laplace para a utilização em controle. Até lá, vejo vocês.